Nacional de Meio Ambiente. Eu me chamo Clifford Stone Ribeiro e sou discente da Universidade do Estado de Minas Gerais, Polo Frutal. O trabalho que eu venho apresentar hoje tem o título de A Agricultura Urbana Agroecológica como Instrumento de Concretização do Direito à Cidade. A introdução do meu trabalho fala sobre como a agricultura urbana agroecológica pode proporcionar o direito à cidade de maneira democrática, para que todos os cidadãos fiquem em consonância com a cidade e o meio ambiente. O objetivo deste artigo é analisar como a agricultura urbana agroecológica pode contribuir para o direito à cidade. A metodologia do meu trabalho pautou-se no método crítico-descritivo com a pesquisa teórica e conceitual de cunho bibliográfico. Através dos resultados, pode-se conseguir verificar que a agricultura urbana agroecológica proporciona para a sociedade de baixa renda uma emancipação social, uma vez que a sociedade de baixa renda pode alcançar o direito à cidade de maneira democrática e sustentável, uma vez que a agricultura urbana agroecológica proporciona uma melhor qualidade de vida para a sociedade de baixa renda, pois proporciona emprego e uma boa alimentação. E também ela leva a esperança para o meio ambiente, uma vez que o meio ambiente passa a ser conservado e a ser melhorado. É necessário ressaltar, então, a importância de uma sociedade dinâmica, uma vez que a agricultura urbana agroecológica consegue dinamizar a relação social e a relação ambiental com relação ao meio ambiente. E essa relação estruturada através da agricultura urbana agroecológica consegue gerar uma melhora na qualidade de vida dos cidadãos e consegue melhorar também a natureza como um todo, uma vez que o meio ambiente que estaria sendo degradado está sendo conservado e cultivado, gerando assim alimentos e uma perspectiva a ser renovada a cada plantio, a cada cultura inserida naquele terreno, naquele solo que possivelmente estaria reservado a descarte de lixos domésticos. Então, é notório a importância da agricultura urbana para a melhora e a criação de espaços verdes na cidade. Olá, meu nome é Raquel Funeiro Tessitori, eu sou graduanda em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de São Carlos e hoje eu vou apresentar o trabalho cujo título é Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, Poços de Caldas. Iniciando agora a apresentação do banner, o título do trabalho é Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil. O trabalho foi redigido por mim, Raquel, pelos meus colegas Denise Campos Cardoso e Vitor Langes Quinor, e pela nossa professora Ana Hoffmann de Oliveira. Na nossa introdução, nós ressaltamos a importância dos programas de pagamentos por serviços ambientais no que tange a tentativa de diminuição dos impactos antrópicos sobre os recursos naturais. Vale ressaltar que a definição de PSA utilizada neste trabalho é dada pela Agência Nacional de Águas, definido como a transferência financeira de beneficiários de serviços ambientais para os que, devido a práticas que conservam a natureza, fornecem esses serviços. Também é importante ressaltar que, atualmente no Brasil, as regulamentações sobre PSA ainda estão em desenvolvimento para implantação. O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico nas principais bases de dados brasileiras sobre publicações acerca do tema. Para tanto, a metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico sobre pagamentos por serviços ambientais nas plataformas Cielo e Portal de Periódicos CAPES-MEC. Foram selecionados todos os trabalhos publicados até junho de 2020, exclusivamente nacionais e em língua portuguesa, em cujo resumo, palavra-chave ou texto pudéssemos encontrar os termos pagamentos por serviços ambientais ou PSA. Após essa seleção, nós lemos todos os artigos para então descartarmos aqueles que só citavam o termo PSA. Como resultados, nós obtivemos 66 trabalhos que tratam sobre pagamentos por serviços ambientais no Brasil. Na nossa primeira figura, é possível observar
que as publicações sobre PSA iniciam no ano de 2007. A partir de então, pode-se ver uma tendência de aumento de número de publicações por ano, sendo que, no ano de 2019, onde ocorre o pico desse número de publicações, temos 11 publicações. Continuando os nossos resultados, dado o grande volume de artigos encontrados, foi possível dividi-los entre artigos teóricos e artigos aplicados. Logo de início, foi possível perceber que os artigos teóricos são a grande maioria, somando 55% das publicações, ou seja, 36 delas. Por sua vez, os artigos aplicados somam apenas 45% das publicações, ou seja, 30 delas. Na nossa primeira tabela, é possível observar as principais características dos artigos teóricos. 100% desses artigos conceituam o PSA. 50% desses artigos trazem programas de PSA no Brasil. Apenas 11% desses artigos citam quais são as fontes de recursos que financiarão os programas de PSA. 8% desses artigos citam quais são os atores envolvidos na execução desses programas. E apenas 5,5% desses artigos citam quais são os métodos de valoração e os métodos de monitoramento do programa. Na figura 2, é possível observar os eixos de ação dos estudos de PSA práticos no Brasil. Como pode-se ver, 83% dos trabalhos tratam sobre recursos hídricos. Em seguida, 7% dos trabalhos tratam sobre redução da emissão dos gases de efeito estufa. 3% do trabalho tratam sobre inflamabilidade e 7% dos trabalhos, ou seja, 2 deles, não citam qual é o eixo de ação que está sendo estudado. Na próxima figura, figura 3, é possível observar os métodos de valoração de PSAs utilizados em estudos práticos brasileiros. A grande maioria desses projetos usa o custo de oportunidade como método de valoração recorrente. Por sua vez, é possível observar também que um grande número de trabalhos, aproximadamente 13 deles, não cita nenhum método de valoração no seu estudo. Além disso, pôde-se observar que tanto os artigos teóricos quanto os artigos práticos possuem uma grande carência no que tange o financiamento e o monitoramento dos seus projetos. Isso pode se dar principalmente pela falta de instrumentos e métodos, uma vez que o assunto ainda é muito recente. Como conclusões, nós podemos ter, primeiramente, os artigos teóricos que tratam sobre a conceituação do PSA são a maioria atualmente no Brasil. No que tange às publicações práticas, a grande maioria trata principalmente sobre os recursos hídricos. Além disso, demonstra-se uma grande carência na questão de monitoramento e financiamento dos programas de PSA no Brasil. Isso pode ser devido, principalmente, à ausência de uma legislação federal acerca do tema, o que torna difícil a padronização da produção desses trabalhos. Em seguida, é possível ver as referências utilizadas para a elaboração desse banner. Agradeço a atenção. Olá, boa tarde. Meu nome é Thales Pereira Matias, eu sou doutorando em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Alfenas e vou apresentar aqui para vocês o meu trabalho sobre as contribuições da educação ambiental na prevenção de doenças emergentes devido à crise ambiental, juntamente com a Lígia Tambasco Mestegin e a minha orientadora Adriana Maria Imperador na linha de educação ambiental. Então, na introdução do trabalho, a gente chama um pouco atenção para as questões das doenças emergentes associadas a questões ambientais, tá? Nós destacamos aqui que é um assunto em que vários líderes mundiais eles já vêm chamando atenção para essa questão do aparecimento de novas doenças associadas aos impactos que a gente tem nos ecossistemas, como, por exemplo, o desmatamento de florestas, a perda de biodiversidade. Então, é dentro desse assunto que a gente pretende mergulhar aqui com este artigo. Então, o objetivo desse trabalho, foi destacar as origens e os desdobramentos
do aparecimento de doenças como a Covid-19, vinculando questões aí do modo de vida dos seres humanos e as nossas consequências, né, as consequências dos nossos atos para esses ecossistemas, e destacando o potencial, o papel transformador da educação ambiental nesse contexto. Como metodologia, os nossos resultados foram obtidos a partir do panorama de resposta global à Covid-19, que foi desenvolvido em 2020 pela Fiocruz, e artigos científicos associados a questões de conservação da biodiversidade, doenças zoonóticas e afins. Como resultados, então, a gente observa que ao longo da nossa história a gente teve aí um desenvolvimento insustentável associado a práticas não conservacionistas, né? E que isso trouxe uma diversidade de impactos ambientais muito grande e que existe uma linha aí tênue entre meio ambiente, entre conservação e saúde. Bom, então a resposta global que se tem de diversos países perante a crise é que é muito mais fácil prevenir e muito mais custoso remediar. E também que se práticas conservacionistas não forem adotadas com urgência, estes problemas eles tendem a se agravar. E aí que entra também a função e importância da educação ambiental nesse contexto para a transformação de valores e conscientização da população e das comunidades para essa questão da ligação entre meio ambiente, sustentabilidade e saúde. Bom, então sabe-se, né, que existe uma interação entre animais de vida selvagem e seres humanos que pode aí desencadear o aparecimento de novas doenças, né? Então, sobre isso, a gente destaca a importância da preservação ambiental e destacamos que num contexto em que a pandemia se alastra pelo mundo, o Brasil aí vai na contramão da sustentabilidade, batendo todos os recordes na questão de desmatamento da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, além de outros aspectos de outros ecossistemas, como o Pantanal, em que a gente tem uma perda de biodiversidade muito grande e que o potencial, então, para o aparecimento de novas doenças está em alta em função dessa perda de biodiversidade e da possível interação entre essas espécies de animais selvagens em fuga e o contato com os seres humanos. Então, essa problemática do desmatamento é muito importante e a educação ambiental, nesse sentido, ela deve ser valorizada para potencializar o conhecimento e a sensibilização da sociedade para essas questões. Então, existe uma busca da exploração desse conhecimento, da divulgação desse conhecimento por parte de mecanismos da educação ambiental para que as pessoas se sensibilizem quanto a essas questões e busquem aí pressionar os órgãos públicos e destacar essas questões. Nós também destacamos a importância de um olhar crítico sobre o nosso modo de vida no presente, sobre a sustentabilidade ou insustentabilidade dos nossos padrões, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, perante uma situação que vem sensibilizando aí o mundo e tão importante quanto essa questão das doenças emergentes. Como conclusões do trabalho, então, a gente destaca que esse contexto caótico decorrente da pandemia pela Covid-19, ela tem as raízes em problemas muito mais sérios, né, que vem tomando proporções alarmantes em vários locais do mundo, especialmente no Brasil, como a gente demonstra aí o caso do desmatamento e a perda de biodiversidade. E a gente destaca a relação que deve ser abordada pela educação ambiental entre qualidade de vida, saúde ambiental e desenvolvimento sustentável. Apresentamos aqui as principais referências utilizadas no nosso trabalho e agradecemos aí ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Alfenas, que vem nos dando embasamento e apoio para a realização de pesquisas nesse sentido, a Universidade Federal de Alfenas como um todo, com seus laboratórios, infraestrutura, e aí a CAPES pelo apoio e incentivo à pesquisa. Olá, meu nome é Guilherme Prado Alves, sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Estou apresentando o trabalho no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. O trabalho é intitulado Análise Descritiva da Metodologia de Aquisição da Licença Social para Operar em uma Pequena Central Hidrelétrica.
Esse trabalho foi elaborado por mim, por Maria Rita Raimundo de Almeida e por Daniela Ornag Santana, ambas professoras do Instituto de Recursos Naturais da Unifei. Bom, questões sociais têm assumido grande relevância, tanto em práticas empresariais quanto em discussões acadêmicas, relacionadas a empreendimentos geradores de impacto socioambiental, à medida que populações atingidas por esses empreendimentos exigem maiores direitos sobre o território. Essa necessidade de aceitação comunitária das operações de um empreendimento que gera impacto socioambiental resultou na gênese da expressão licença social para operar. Vou chamar aqui de LSO. A LSO surgiu no campo da mineração e é definida como a aceitabilidade da comunidade diante da operação de um empreendimento. Ela, embora tenha esse termo licença, ela se trata de uma prática informal, que não exige nenhum requisito escrito, não exige nenhum documento. Ela se estabelece como se fosse um acordo entre cavalheiros, entre as partes. Dentro desse contexto da LSO, as comunidades são consideradas stakeholders. Stakeholders são grupos ou indivíduos que possuem expectativas e direitos sobre uma determinada empresa, sobre um determinado empreendimento, e caso essas expectativas não sejam cumpridas, resulta-se em conflitos. No caso de pequenas centrais hidrelétricas, muito se acredita que elas geram impacto insignificante quando comparadas a grandes usinas hidrelétricas, o que não é necessariamente verdade, uma vez que pequenas centrais hidrelétricas geram impacto, talvez em menor nível, mais local ou regional, porém os impactos existem sim, especialmente aqueles relacionados aos conflitos com as populações residentes na área onde esse empreendimento vai ser instalado. Diante disso, objetiva-se com esse trabalho avaliar a metodologia de aquisição da LSO em um empreendimento do tipo PCH, Pequena Central Hidrelétrica. Como metodologia, foi adotado o estudo de caso como delineamento de pesquisa, aliado a uma análise descritiva. O objeto selecionado é o empreendimento do tipo PCH. Em respeito à privacidade solicitada pelo empreendedor, informações como local ou nome da empresa vão ser mantidos em sigilo nesse trabalho. A coleta de dados foi realizada por meio de contato via e-mail com um dos membros da Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade da empresa, que concedeu acesso ao documento da metodologia de implementação da LSO utilizada no ano de 2020. Esse documento é intitulado Licença Social para Operar 2.0 e tem como um dos objetivos específicos desenvolver a estratégia de licença social para operar com as adaptações necessárias ao mercado de energias renováveis. A partir dos dados presentes no documento, realizou-se uma análise crítica e descritiva à luz da literatura sobre a metodologia de aquisição da LSO, no caso. Como resultados, observou-se que o modelo utilizado pela empresa é um modelo piramidal. O modelo piramidal ele define que o nível da LSO atribuído ao empreendimento é inversamente proporcional ao risco social que ele vai enfrentar, ou seja, quanto maior o nível da licença social, menor vai ser o risco social. E para a avaliação e monitoramento dos resultados, a empresa propõe alguns eixos temáticos, sendo esses ambiental, social, institucional, reputacional, estratégico e político. Há uma certa divergência entre esses eixos presentes no documento do empreendimento e os presentes na literatura. Só que isso tem uma justificativa. A forma como cada empresa busca manter e obter a sua licença social, ela está estritamente ligada aos conceitos e definições de desenvolvimento sustentável adotado por essa empresa. E isso pode variar de um caso para o outro caso. As informações sobre cada um desses eixos temáticos são obtidas por meio de questionários aplicados a setores específicos da empresa. Por meio de uma fórmula matemática, os dados coletados por esses questionários são transformados em resultados numéricos e permitem a classificação em uma escala. A escala parte do nível mais favorável, que seria o nível de conflito, até o nível mais favorável, que seria o nível de copropriedade-aliança. A literatura recomenda muito cuidado no tratamento puramente numérico desses dados, uma vez que isso pode afastar a empresa de discussões que são essencialmente emocionais.
Após essa classificação na escala, a empresa parte para a fase de contextualização da comunidade e dos stakeholders. A forma como essa contextualização é realizada não está presente no documento disponibilizado, e a literatura recomenda que ela seja feita por meio de questionários e pesquisas qualitativas que permitam compreender como se estabelecem as relações comportamentais entre as partes. Para as conclusões, ou melhor, considerações finais, é possível observar um certo interesse da empresa em mitigar os seus impactos socioambientais e manter a licença social para operar, uma vez que a LSO deixou de ser um conceito abstrato e, por meio dessa metodologia, ela passou a ser parte do planejamento estratégico da empresa. Só que é necessário verificar se as ações propostas elas são traduzidas concretamente em favor da comunidade ou se são utilizadas apenas para os interesses da própria empresa, para legitimar os interesses da empresa. Esse trabalho trata-se de resultados parciais de uma pesquisa de mestrado, que também vai verificar a percepção da comunidade e de outros stakeholders sobre o empreendimento e sobre a LSO. As referências utilizadas nessa apresentação estão no banner e eu gostaria de agradecer à CAPES pelo financiamento da pesquisa. Olá, meu nome é Catiúcia de Oliveira Pérez, uma das autoras do resumo expandido Reflexões sobre o Trabalho Infantil, Crime ou Necessidade em Tempos de Pandemia da Covid-19. Sou doutoranda da UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon, pelo Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse resumo expandido tem como coautores o meu orientador, pós-doc Alvori Allert, e em parceria com uma colega de doutorado, que é da mesma área, Tamara Raíssa Bubuns da Silva, que faz o seu doutorado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O objetivo do nosso resumo expandido, como vocês podem ver no banner, é refletir sobre o trabalho infantil em tempos de pandemia do Covid-19, se é crime ou uma necessidade. Vimos que a nossa cidade, em Marechal Cândido Rondon, é fronteira com o Paraguai. E esse acesso fácil tramita muita droga e muitas crianças e adolescentes são envolvidas no tráfico. A metodologia que utilizamos para esse resumo expandido foi uma pesquisa bibliográfica, pois devido à pandemia tivemos dificuldades em realizar ela em pesquisa de campo. Porém, é a nossa vontade dar sequência a esse estudo com esse tema e nos aprofundarmos mais com uma pesquisa de campo quantitativa para vermos os resultados que teremos pós-pandemia. A nossa realidade é muito complexa. Nossa região tem muitos trabalhadores rurais, famílias de agricultores, onde grande parte da sua renda vem de feiras hortigranjeiras. Sendo a questão da pandemia, que fechou todos esses lucros, como gerar uma renda familiar? Muitos agricultores optaram para que seus filhos os ajudassem a arrumar uma renda, auxiliando em casa, auxiliando na agricultura familiar. E dessa maneira, podemos perceber um direito das crianças e adolescentes sendo violados, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que as crianças devem estar frequentando a escola, e agora, em épocas de pandemia, as escolas foram adaptadas para aula online, remota ou atividades levadas para casa. Com essa alteração e essa mudança, alguns pais não acharam importante os filhos darem continuidade no seu estudo, visto que, para eles, era uma metodologia nova que eles não tiveram acesso na sua infância. Então, como a crise econômica, sendo bastante grande na nossa região, optaram então em garantir a sua sobrevivência econômica. Muitas crianças são vistas pedindo dinheiro em saídas de supermercado, em semáforos, em frente a restaurantes pedindo comida, pois, além da questão financeira, estão passando necessidades.
É uma triste realidade da nossa região, mas são reflexos da pandemia do Covid-19. Visto que, muito importante ressaltar que para alguns autores, essa transgeracionalidade na questão do trabalho rural, dessa agricultura familiar, como Chayanov e Garcia Júnior, garantem que é tradicional das famílias passarem o trabalho rural, o trabalho infantil, já em certa idade para os seus filhos. Porém, aí temos um embate. O Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei de 1990, garante que as crianças devem estar estudando. As crianças têm o direito à educação. Em contrapartida, no direito trabalhista, temos uma lei que dá subsídios para aposentadoria já no trabalho infantil, e essa lei é contabilizada junto ao INSS. Então, frente a essa situação, como nos depararmos? O que fazemos? Este é o nosso questionamento para próximos artigos que iremos escrever, visto que uma das leis protege e garante os direitos das crianças, e a outra pensa no futuro, na sua aposentadoria, como se a criança já estivesse garantindo isso para o seu futuro. A situação econômica na nossa região devido à pandemia foi muito afetada. O Ministério do Trabalho está atento a essas situações, pois a realidade não está fácil. Para encerrar a minha apresentação, trago nas minhas considerações finais as seguintes falas. A pandemia escancarou a realidade em nível nacional, da necessidade de uma legislação que assegure condições de sobrevivência para a agricultura familiar. Porém, a condição do trabalho infantil se configura como novos riscos para o pós-pandemia, onde pequenos agricultores e famílias que residem no meio rural, cuja principal economia é a produção rural, vão demandar de políticas públicas específicas, com acompanhamento fiscalizatório, que permitam a retomada de atividades de subsistência. Tal realidade requer reflexões, estudos e pesquisas sobre o trabalho infantil como um novo normal para o pós-pandemia do Covid-19. Algumas referências que nós usamos foram Arruda, as próprias leis, Chayanov, Garcia Júnior, entre outros. Agradeço a atenção de todos e estou à disposição para trocarmos uma ideia e qualquer dúvida sobre esse resumo expandido. Muito obrigada! Boa tarde, meu nome é Beatriz, sou mestranda do Programa de Políticas Públicas da Universidade de Mogi das Cruzes e desenvolvo minha pesquisa no Laboratório de Mapeamento e Análise da Paisagem, o LabMap. O trabalho que irei apresentar hoje no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente tem como título uma análise da percepção ambiental de moradores e frequentadores da cidade de Mogi das Cruzes SP. É um grande prazer participar desse evento. Na introdução foram destacados alguns pontos. Entre eles, é que a presença de áreas verdes no meio urbano fornecem diversos serviços ecossistêmicos e ainda auxiliam na manutenção da qualidade da vida humana, segundo a Organização Mundial da Saúde. Diversos estudos relacionam áreas vegetadas ao bem-estar social da população. Já a relação entre o homem e o ambiente é estabelecida de acordo com as experiências individuais de cada um. Tais fatores de experiência e valoração são objetivo de estudo da percepção ambiental, que é uma ferramenta capaz de identificar qual é a opinião da população a respeito das árvores urbanas. Identificar a percepção e as preferências da população é fundamental para criar um planejamento adequado. Neste contexto, conhecer a percepção da população de centros urbanos, principalmente, pode auxiliar em estratégia de arborização e políticas públicas urbanas. Tendo em vista os pontos destacados na introdução, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a percepção ambiental dos moradores e frequentadores da cidade de Mogi das Cruzes SP. Bom, no nosso método, o instrumento de coleta de dados foi um questionário, aplicado entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018, e contou com a participação de 230 entrevistados.
Vale ressaltar que o questionário não foi submetido à plataforma Brasil, por se tratar de uma pesquisa de opinião pública que não traz a obrigatoriedade de ser avaliado pelo sistema CEP-CONEP. O questionário era constituído por 12 perguntas, sendo elas 3 evocações de palavras, que as pessoas eram indagadas a citar as 3 primeiras palavras que viam em sua mente, de acordo com a pergunta, que abordavam as percepções acerca da arborização, conforto térmico e paisagem urbana. Aqui na figura do método, na figura 1, nós conseguimos observar aqui a sequência dos métodos, né? No primeiro momento, então, nós aplicamos esses 230 questionários em 6 regiões com padrões distintos de arborização e clima. Ou seja, então, os 230 foram divididos em 6 regiões. Posteriormente, foi realizada a análise das respostas, utilizando o software Iramutec, para identificar o contexto em que as palavras aparecem nas respostas, caracterizando elas em classes textuais por hierarquia. Já a evocação de palavras foi analisada por meio do cálculo de sua frequência e a associação qualitativa entre as palavras. E as questões fechadas, por fim, foram analisadas por meio do cálculo também de sua frequência pelo teste Q quadrado. Na última etapa, na nossa última seta, nós temos a discussão dos resultados, a análise, que foi a classificação das respostas segundo o trabalho de Thompson e Barton, 1994. Aqui nos nossos resultados, agora, nós temos a tabela 1, que ilustra a percepção ambiental dos moradores e frequentadores de Mogi das Cruzes. Na primeira coluna nós temos qual foi a questão, e na segunda coluna nós temos a porcentagem da população, né, que respondeu desta forma. Então, a questão ambiental, a primeira, 80% das pessoas entrevistadas, elas reconhecem a necessidade das árvores em ambientes urbanos. Mais de 90,83% dessas pessoas também destacam e reconhecem os benefícios da arborização urbana, como, por exemplo, a redução da temperatura e a formação de sombra. Vale destacar que aqui é a principal pergunta que nos faz afirmar que as pessoas realmente reconhecem as árvores como um prestador de serviço ecossistêmico. 40% das pessoas atribuem o aumento da temperatura à impermeabilização do solo, que também é importante destacar que as pessoas reconhecem, então, os problemas, né, e os processos urbanísticos, e 28,33% atribuem o aumento da temperatura à falta de vegetação na área urbana. Agora aqui na nossa figura 2, ela é o resultado da nossa evocação de palavras, então é a nossa nuvem de palavras. Então, entre as palavras mais citadas estão ar puro, beleza, árvores, clima, bem-estar, frescor, sombra e natureza. Então, quanto maior e mais forte a coloração da palavra, isso significa que ela foi mais citada. Então, com base na análise da frequência das palavras e também na análise textual, é possível afirmar que a população tem conhecimento dos benefícios que a arborização traz em áreas urbanas, principalmente. E segundo a classificação de Thompson e Barton, 1994, nós conseguimos identificar 2 perfis entre os entrevistados. Então, o perfil ecocêntrico, que é uma pessoa que admira a natureza por si própria, e também o perfil antropocêntrico, que são pessoas que compreendem a importância da natureza e relacionam também com a sua vida, né? Então, compreendem a importância da natureza para a manutenção da sua qualidade de vida. Aqui, como considerações finais, agora, para finalizar a apresentação do trabalho, com base nos dados de percepção e também com base na revisão da literatura realizada, é evidente que a população ela idealiza ruas mais arborizadas, mais vegetadas. E a visão dos entrevistados, elas apontaram isso de maneira bem clara, né, com as porcentagens apresentadas das respostas e também com base nas respostas que foram ditas na nossa nuvem de palavras. Contudo, a revisão da literatura, somada com a visão dos entrevistados, nos permite afirmar que políticas públicas de reflorestamento urbano seriam bem aceitas pela população.
Quero agradecer pela participação nesse congresso. Tenham todos uma boa tarde. Obrigada pela atenção. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da ocasião que estiverem assistindo. Meu nome é Maria Rita Vasconcelos Brandão, sou do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e estou aqui no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas para apresentar a pesquisa intitulada Percepção Ambiental de Consumidores sobre selos ecológicos e marketing verde enganoso em produtos e na prestação de serviços. Este estudo foi realizado com a coautoria da pesquisadora Larissa Oliveira Rodrigues e sob a orientação do professor doutor Igor Aristides Vitor Rossoni. Já é do conhecimento de especialistas na área que o certificado ou selo ecológico fornece informações cruciais acerca do grau de excelência de produtos e da prestação de serviços no que se diz respeito à qualidade ambiental, garantindo que o consumidor tenha segurança ao adquirir este produto ou ao contratar certa prestação de serviço. Entretanto, mesmo com a já existência de selos e certificações ecológicas, o mercado consumidor tem medo de estar submetido a essa prática de forma enganosa. Quando ocorre de forma manipuladora ou enganosa, dá-se o nome de greenwashing ou marketing verde enganoso, fazendo o consumidor pensar que ele está adquirindo um produto que possui qualidade ambiental, que é amigo do meio ambiente, quando de fato isso não ocorre. Por isso, o objetivo de nosso trabalho é avaliar a percepção ambiental de uma parcela da população em relação ao conhecimento da existência de selos e certificações ecológicas e da submissão em relação ao marketing verde enganoso ou greenwashing em produtos e na prestação de serviços. Como nossa metodologia, temos que, ao todo, foram obtidas respostas de 173 participantes, referentes ao período entre 3 e 10 de julho de 2020. Foi elaborado um questionário com 14 perguntas por meio da plataforma Google Forms. Essas perguntas foram divididas em 4 sessões, sendo a primeira sessão explicando os detalhes e as condições de participação do respondente por meio do Conselho de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, preconizado pela Plataforma Brasil, mediante o aceite do termo de livre consentimento esclarecido. A segunda sessão, envolvendo dados pessoais do respondente, como gênero e faixa etária, apenas com o intuito de estabelecer um perfil. A terceira, com perguntas relacionadas ao conhecimento da existência de selos e certificações ecológicas. E a quarta, por fim, sobre conceitos relativos ao greenwashing ou marketing verde enganoso. Como resultado de nossa pesquisa, tivemos que a maioria dos respondentes foram mulheres, representado por 54,3%, seguido por homens, representado por 44,5%, e o restante, representado por 1,2%, preferiram não declarar o gênero. Em relação à faixa etária, constatou-se que a grande maioria foi composta por jovens, entre 18 e 25 anos, simbolizada por 71,1%, seguido pelas demais faixas, 6,4% entre 27 e 35 anos, 11% de 36 a 45 anos, também 11% de 46 a 60 anos e uma pequena parcela acima de 61 anos, composta por 0,6%. Quanto ao marketing verde enganoso, observou-se que 60,7% dos respondentes não apresentavam conhecimento do termo greenwashing, nunca haviam ouvido falar. E 78,6% dos respondentes já adquiriram produtos sem observar se esses produtos de fato possuíam selos ecológicos. Aqui estão mostradas 3 figuras. Essas 3 figuras representam gráficos acerca dos dados obtidos com o nosso questionário. A primeira tem como título: o quanto você diria que sabe sobre selos ecológicos? Nota-se que a grande maioria dos nossos respondentes, composta por 55,5%, sabe pouco sobre selos ecológicos, tem pouco conhecimento do que significa esse termo, do que é de fato isso e a importância que se tem na aquisição de produtos e prestações de serviço. O nosso segundo gráfico
pergunta se a presença de um selo ou certificado ambiental de um produto é um parâmetro para a decisão de escolha. E vemos que, para a grande maioria dos respondentes, composta por 64,7%, é apenas para alguns produtos. E na terceira figura, nós observamos um gráfico que mostra sobre o quanto esses respondentes estão dispostos a pagar mais caro para o produto que possui um selo ecológico. E vemos que 41% dos nossos respondentes estão mais ou menos dispostos a pagar mais caro. Vemos, felizmente, que a grande maioria, composta por muito disposto, entre 5 e descendo a escala, estão realmente dispostos a pagar mais caro por esses produtos. Entretanto, muitos deles não sabem, de fato, o que é um selo ecológico para conseguir identificá-lo e pagar mais caro por ele. Sendo assim, a gente, de fato, conclui com esta pesquisa que foi possível constatar que esses dois termos, certificados ecológicos e marketing verde enganoso, são pouco conhecidos e observados por nossos respondentes, compostos por 55,5% e 60,7% da nossa parcela, além de que 78,6% são enganados pela prática do greenwashing. Então, faz-se necessário uma maior fiscalização por parte das empresas, das organizações que realizam essa prática, para que não a realizem e não deixe o consumidor se sentir enganado, se sentir manipulado, e também maior divulgação acerca do tema, para que o consumidor saiba de fato a importância de uma certificação ecológica e saiba identificar quando ela é verdadeira ou não. Estas são as nossas referências utilizadas para a elaboração da pesquisa e o meu muito obrigada e até logo. Olá, sou Marianina Impagliazzo e este vídeo é para apresentar o trabalho aprovado no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, intitulado Educação Ambiental Corporativa para a Geração de um Sistema de Gestão da Sustentabilidade no Ensino Superior. Este trabalho foi desenvolvido pelos professores doutores Marianina Impagliazzo e Joaquim José Escola, da Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, UTAD, em Vila Real, Portugal, e pela professora doutora Juliana Marcondes, da Universidade de Taubaté, Unital, São Paulo, Brasil. Educação Ambiental Corporativa para a Geração de um Sistema de Gestão da Sustentabilidade no Ensino Superior. O projeto Unital Sustentável, desenvolvido na Universidade de Taubaté, em São Paulo, Brasil, tem como objetivo a criação de uma parceria institucional internacionalizada de uma sistemática de gestão voltada aos aspectos ambientais, apontando como diretriz, primeiramente, a alta direção da instituição de ensino de terceiro grau, como uma política de compromisso com os objetivos e metas ambientais. O artigo 3º da Lei 9.795 da Política Nacional de Meio Ambiente estabelece que a educação ambiental seja um direito devendo ser aplicada a todos os colaboradores de uma organização, independente de sua função pública ou privada. Com este cenário, o marco legal vigente tem levado as empresas a repensar seus processos por meio da estruturação e implantação de procedimentos que mitiguem os riscos de danos ao meio ambiente. Estudos afirmam que cada vez mais organizações buscam reconhecimento público e se apresentam como empresas socialmente responsáveis pela adoção de programas corporativos de proteção ambiental. Com isso, a educação ambiental corporativa possui um papel importante por despertar em cada funcionário a busca por soluções para problemas ambientais que afetem seu cotidiano, o seu local de trabalho e suas tarefas, sendo um fator fundamental para o desenvolvimento de ações proativas e ambientalmente conscientes, que levem em conta todos os aspectos socioambientais, principalmente aqueles os quais a empresa interfere. O projeto Unital Sustentável utiliza as ferramentas das plataformas TNS e CEGA, na geração de um sistema de gestão de sustentabilidade para efetivar a educação ambiental corporativa na organização, como previsão de implantação para o primeiro semestre de 2020. Com isso, atende a 5 níveis hierárquicos para o planejamento de sistemas complexos da plataforma. O nível 1, que é o primeiro sistema,
o projeto é descrito detalhadamente nos processos que o constituem, dentro do qual o planejamento ocorrerá. O nível 2, que é o sucesso, é a definição dos princípios éticos e empresariais estratégicos. O nível 3, que é a estratégia, são implantados os princípios estratégicos para alcançar o sucesso no sistema. O nível 4, as ações, são implementações de medidas integradas ao planejamento estratégico da instituição. E o nível 5, que é o instrumental, se descreve diferentemente as ferramentas para o auxílio à execução de todos os níveis restantes. O nível 1 foi iniciado no setor de recursos humanos da Unital, descrevendo para os colaboradores todas as partes, processos que se constituem. O nível 2 foi sustentado com as abordagens do Sistema GA, o NSA e o EAC, por serem ferramentas essenciais para a manutenção do equilíbrio entre o meio ambiente, o mundo empresarial e a sociedade. A educação ambiental corporativa foi definida como um agente propulsor desta sustentabilidade na Unital, tendo a possibilidade de ampliar os horizontes de atuação, replicando os conceitos aprendidos para diferentes situações de proteção ao meio ambiente, que, associado à plataforma TNS, se torna ferramenta de planejamento estratégico para a instituição. No desenvolvimento do nível 3, os colaboradores promoveram intensa discussão e aprendizado sobre a crise ambiental atual. E sensibilizados e conscientes a respeito do meio ambiente e dos problemas causados pela ação humana, definiram os limites da empresa, como também as ações das comunidades inseridas, estabelecendo urgência nos resultados operacionais e nos mecanismos de mitigação. No nível 4, que é o nível direto ao nível 5, instrumental, estão previstos para o segundo semestre de 2020 como suporte à implantação de políticas de comando e controle institucional, estimulando a aplicação da metodologia de Natural Step no meio corporativo e no ambiente acadêmico, promovendo estrategicamente o desenvolvimento sustentável pela via do Sistema de Gestão Integrada Ambiental e pela educação ambiental corporativa. A partir dos primeiros diagnósticos, a proposta do trabalho para a implementação do projeto Unital Sustentável foi de esclarecer os conceitos de Natural Step, exaltando a aplicação do pensamento sistêmico juntamente com a plataforma TNSA, apresentando-a como estrutura diferenciada pela essência e pela sua simplicidade conceitual e vantagens didáticas, paralelamente criticando os pontos da metodologia, além das propostas de sua aplicação corporativa. O nosso desafio para a plena efetivação do projeto na instituição é repassar todo o volume de informações, procedimentos, condutas da nova política para todos os colaboradores por meio da EAC. Nesse sentido, conseguir consolidar o conhecimento sobre as novas regras para todos é um trabalho desafiador. Destacamos que os programas de educação ambiental corporativa deverão ser ofertados, desenvolvidos e avaliados não só aos funcionários, professores e alunos, mas também a parceiros, fornecedores e a comunidade, pois compreende que toda a cadeia produtiva necessita entender e se conscientizar dos riscos. Não será só a área de recursos humanos o setor responsável pela implementação, desenvolvimento e avaliação do projeto, que irá garantir mitigação dos riscos ambientais, mas sim todos os envolvidos no processo. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Maria Rita Raimundo de Almeida. Eu sou professora na Universidade Federal de Itajubá e vou apresentar esse trabalho que foi desenvolvido pela Jordana Fabrícia do Nascimento como seu trabalho de final de curso. O título do trabalho é Produção de Carne Bovina e as Mudanças no Licenciamento Ambiental em Minas Gerais. Então, nós temos aí que o setor pecuário, ele vem crescendo, vem ganhando destaque na economia brasileira, sendo aí principalmente voltado para a produção para exportação. E nós precisamos pensar que esse tipo de atividade, ele causa uma série de impactos socioambientais. Então, a gente precisa manejar o crescimento dessa atividade com a redução dos impactos causados por ela.
Recentemente, aqui em Minas Gerais, assim como tem havido aí no cenário nacional, em outros estados também, modificações no processo de licenciamento ambiental. Aqui em Minas, esses processos se modificaram principalmente entre 2016 e 2018, e nesse sentido, diante desse contexto, o objetivo do trabalho foi identificar as mudanças no processo de licenciamento ambiental relacionada com a atividade agropecuária, especificamente aí com a criação e abate de bovinos. E as duas legislações que passaram por essa modificação, então antigamente vigorava a deliberação normativa do Copan número 74 de 2004, e em 2017 passou a vigorar a deliberação normativa do Copan número 217 de 2017. Então foi feita uma comparação dessas duas legislações. E nesse sentido foi realizada, então, uma análise do conteúdo dessas legislações para verificar as modificações que foram ocorridas no processo de licenciamento. Então, foram estabelecidos os códigos das atividades que tinham relação aí entre essas duas deliberações e que se relacionavam ao mesmo tipo de atividade. E a partir dessa análise de conteúdo, então, nós podemos traçar alguns resultados e tirar algumas contribuições. De início, a modificação da deliberação normativa do Copan número 74 para 217, o principal foi a introdução do fator locacional, que antes não existia. Então, isso, de certa forma, foi um avanço para esse processo, porque antes o estabelecimento de como seria o processo de licenciamento era baseado no potencial poluidor e degradador e no porte da atividade. Então, agora nós tivemos a introdução desse fator locacional nos critérios de triagem, o que é extremamente importante. Foi extinta a autorização ambiental de funcionamento, que era aí basicamente um licenciamento autodeclaratório, e essa autorização ambiental de funcionamento, ela foi substituída pela licença ambiental simplificada, que pode ser obtida na forma de cadastro, onde não vai fugir muito da realidade do que era a AF, mas também pode ser feita através de um relatório ambiental simplificado, onde mais informações ambientais são apresentadas. Uma outra modificação, de forma geral e não específica para a atividade de pecuária, os projetos que têm pequeno potencial poluidor degradador, eles, independente do porte, independente do fator locacional, eles sempre vão ser enquadrados em classe 1 e, portanto, o licenciamento sempre vai ser simplificado, na forma de cadastro ou de relatório ambiental simplificado, o que para alguns tipos de atividade vão trazer algumas ressalvas. Foram feitas, na verdade, comparações para 3 grupos de atividades, de abate, de criação, ou seja, para 3 grupos de códigos diferentes dentro das deliberações normativas, mas como seria muita coisa para poder apresentar, eu escolhi aqui a atividade de abate bovino. Então, aqui dando um zoom nos resultados, houve, então, essa comparação aí ao longo de todo o processo de licenciamento. Então dá para perceber que o mesmo critério de porte foi usado nas duas legislações, nesse caso de abate de bovinos, então era o número de cabeças por dia. Ao classificar esses empreendimentos combinando porte potencial poluidor, as classes continuam sendo as mesmas, ou seja, se enquadram de classe de 4 a 5, e comparando aí as diferentes formas do processo de licenciamento, deu para perceber que eles, alguns permaneceram da mesma forma, outros de certa forma foram simplificados, mas um ganho para esse processo é que, de qualquer forma, nessa nova legislação vai contar com algum tipo de estudo de avaliação de impacto ambiental pelos tipos de licenciamento, que pode ser tanto o licenciamento ambiental concomitante quanto o licenciamento ambiental trifásico. Bom, a partir das outras análises que nós realizamos, nós chegamos a algumas conclusões, ou até mesmo podem ser chamadas de considerações finais. As mudanças vieram trazer mais agilidade ao processo de licenciamento como um todo, o que é importante, já que ele possibilita aí a emissão de licenças concomitantes, o que reduz o prazo do licenciamento, o que é positivo do ponto de vista do empreendedor, mas a ressalva é que não necessariamente vai trazer benefícios para o meio ambiente. Nós tivemos aí avanços, que é a questão da extinção
da AF, de pedir mais detalhamentos de informação, porque a gente não tem mais essa AF onde as informações eram bastante superficiais, e de uma forma geral, a intenção desse trabalho é buscar alertar a respeito da importância da questão ambiental na atividade pecuária, não no sentido de ser contra essas atividades, mas no sentido de tentar encontrar o equilíbrio entre o consumo e a produção desse tipo de alimento e da capacidade de suporte do meio. Então, ele vem como uma alerta do cuidado que a gente precisa ter para compatibilizar as nossas atividades econômicas e a preservação ambiental. Em referências a esse trabalho, que comparou aí a modificação das legislações ambientais no âmbito dessas duas deliberações normativas e as próprias deliberações normativas. É isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Mariana Luiz Ferreira Mamed, sou graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente sou mestranda no programa de pós-graduação em Ambiente e Sociedade da Universidade Estadual de Goiás, Campus Morrinhos. O título do meu trabalho é Reconhecimento Constitucional do Cerrado como Patrimônio Nacional, aspectos políticos e econômicos como hipóteses para a não inserção do bioma no parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. O Cerrado ele representa 22% do território nacional, é considerado uma das savanas mais ricas em biodiversidade do mundo, né? Foi caracterizada como um hotspot para a conservação da biodiversidade mundial, em decorrência da concentração de espécies endêmicas associada a um alto grau de ameaça, e é também considerado uma região estratégica para o agronegócio, ainda visto como uma fronteira permitida. E nós temos aqui dois aspectos relevantes que, apesar de não necessariamente opostos, provocam resultados diversos, que é a importância ambiental e a importância agropecuária do Cerrado. Sob o ponto de vista ambiental, o Cerrado tem a mesma relevância que todos os demais biomas do país, mas para fins de proteção legal, a sua utilização estratégica pelo agronegócio se sobrepõe, dando ensejo a uma proteção tardia ou a uma desproteção desse bioma. Nós temos como representativo dessa situação o artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal, que define a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Essa ausência do Cerrado no rol dos biomas protegidos como patrimônio nacional pode ser observada sob diversos aspectos, dentre os quais a questão econômica e os interesses políticos envolvidos. Por isso, o objetivo do trabalho, é compreender o contexto da redação desse artigo 225 da Constituição Federal, em especial no tocante ao parágrafo 4º, bem como a relação entre os interesses econômicos e políticos que podem ter motivado a não consideração do Cerrado como patrimônio nacional pelo Constituinte. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica referente ao histórico de ocupação do Cerrado, abrangência do conceito de patrimônio nacional nos termos do artigo 225, parágrafo 4º, e uma pesquisa arquivística acerca do contexto da redação desse artigo. Em relação aos resultados, nós temos que a ocupação do Cerrado ela se deu de forma desordenada, desconsiderando a realidade local desde o início, desconsiderando o campesinato, a produção familiar, pequenas propriedades, em detrimento da expansão da fronteira agrícola do país. A disponibilidade de terras baratas, relevo com a boa aptidão agrícola, luminosidade e regime de chuvas regular, estimulou a migração de pessoas de outras partes do país para regiões de Cerrado, incentivadas inclusive por políticas públicas do próprio governo que foram baseadas exclusivamente no crescimento econômico e foram implementadas no Brasil após a década de 60. Esse cenário expôs nosso segundo maior bioma a uma degradação sem limites, altíssima taxa de desmatamento
extinção de espécies, comprometimento de bacias hidrográficas e devastação da cultura tradicional do povo. À época da Assembleia Nacional Constituinte, o agronegócio estava em amplo crescimento no país. A ocupação agrícola foi impulsionada por programas de desenvolvimento, como o Polocentro, e com a modernização da forma de produção, culminando com o estabelecimento de uma agricultura intensiva nos anos 80, notadamente formada por monocultura e marcada pela mecanização e uso de tecnologia. Em 1985, por exemplo, a agricultura em solos do Cerrado já produzia 25% da soja produzida no país e 30% do rebanho bovino. Por isso, a forte influência da União Democrática Ruralista, que organizou a atuação da classe no Congresso, e hoje a bancada ruralista, sendo responsável pelo que foi considerado como vitória dos ruralistas na Constituição, por exemplo, barrar a reforma agrária e diversas outras. Isso pode explicar o fato de não se considerar o Cerrado como patrimônio nacional, talvez para relativizar o rigor no uso dos seus recursos naturais. Há anos, mais especificamente há 25 anos, tramita uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 115 de 1995, que já foi apensada a outra PEC 504 de 2010, hoje tramita como 504 de 2010, que visa incluir, inicialmente era o Cerrado, agora ela visa incluir o Cerrado e a Caatinga no texto do artigo 225 da Constituição. Entretanto, o procedimento para inserção em pauta não encontra espaço no Congresso e até hoje a PEC não foi votada, apesar de já ter sido objeto de avaliação nas comissões, inclusive com relatórios prontos. Portanto, não há como desvincular os interesses econômicos e políticos da época, baseados na rentabilidade da produção agropecuária da região e a sua importância na economia e crescimento nacional, da não consideração do Cerrado como patrimônio nacional pelo texto constitucional e da proteção tardia ou muitas vezes falta de proteção a esse bioma. Em relação às considerações finais, o Estado brasileiro ele não protege efetivamente nenhum de seus biomas, basta observar o que aconteceu na Mata Atlântica, o que acontece na Amazônia, mesmo aqueles que possuem legislações específicas. Em relação ao Cerrado, sem uma legislação específica, a falta de proteção é ainda maior. Em o contexto da redação do artigo 225 da Constituição Federal, a força do agronegócio nas regiões de Cerrado e dos grandes produtores nas decisões da Assembleia Nacional Constituinte, bem como em todas as legislaturas que lhe sucederam, podem explicar a ausência do bioma Cerrado no rol daqueles considerados e protegidos como patrimônio nacional e a resistência em se aprovar a sua inserção. Aqui estão as referências que foram utilizadas no trabalho e eu agradeço a oportunidade de poder apresentar um trabalho nesse congresso que é tão importante no cenário nacional.